É isso, a gente vai acompanhando essas repercussões e as falas aqui também dos agentes políticos, né? E claro, repercutindo aqui também, trazendo essa análise com a Rosiane Carvalho. Vamos nessa, Rose, vamos entrar aqui no tema da coluna hoje, que você propôs aqui para a gente, que é a votação do marco temporal. Nós trouxemos agora há pouco com manchete diretamente de Brasília, o que nós chamamos de factual, né? Que nós tivemos o voto ali do ministro André Mendonça, e aí temos um placar empatado de 2-2 para validação ou não dessa tese do marco temporal, que estabelece, então, que os povos originários só têm direito aos territórios ocupados até a promulgação da Constituição de 1988. E a gente vai falar sobre esse assunto, trazendo aqui um entrevistado para trazer ainda mais dados para a gente, né, Rosiane? Isso mesmo, Rafael. Está acontecendo agora que o Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento do marco temporal. Essa é uma tese que tem ameaçado muito, piorado as ameaças que sofrem as populações indígenas em todo o Brasil, em seus territórios. O que acontece nessa tese, para resumir, como você colocou, é que há uma defesa que os indígenas só têm direito às terras que eles ocupavam no momento da promulgação da Constituição em outubro de 88. Ocorre que a realidade e a história colocam outros fatos, porque o próprio Estado retirou muitos indígenas, e muitos, inclusive, nem estão mais aqui para contar a história, né? Retirou dos seus locais que viviam tradicionalmente e causou uma confusão danada, né? E mortes, inclusive, dessas populações indígenas. E o que está acontecendo nesse momento lá no STF, o STF retoma o julgamento. Ontem houve o início do voto do ministro André Mendonça, ele disse que precisa ainda de 25 minutos hoje para concluir o seu voto, mas deu todas as indicações de que sim, é a favor de que haja um marco temporal, que os indígenas só têm o direito à terra a partir de 88, de outubro de 88. O placar parcial nesse momento é de 2 votos a favor do marco temporal e 2 votos contra o marco temporal. Restam ainda votos de 7 ministros, da manifestação de 7 ministros. E aí votaram contra o marco temporal o ministro Edson Fachin, o ministro Alexandre de Moraes e, a favor, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Tudo se coloca como confirmação do voto dele a favor do marco temporal. Esses 2 ministros a favor, a gente precisa registrar, foram os 2 ministros nomeados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo que André Mendonça é considerado terrivelmente evangélico. Bom, e aí tem mais um detalhe, o voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, em que pese ter sido contra a delimitação do direito à terra dos indígenas a partir de 88, contra o marco temporal, ele abriu lá uma questão que também está sendo debatida agora pelo Supremo Tribunal Federal, porque ele diz que há pessoas que estão nesses territórios e os ocupam de boa fé. Então, haveria nesse entendimento do STF, a partir da proposta do Alexandre de Moraes, que essas pessoas fossem indenizadas pelo Estado, já como um entendimento de delimitação de parâmetro a partir desse julgamento aí, ou que, na impossibilidade de retirá-las desses territórios, que os indígenas fossem indenizados. A PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, se posiciona contra esse detalhe do voto do Alexandre de Moraes, porque ele não resolve nada, né? Continuidade, até incentivo de novas invasões. Esse é o entendimento, em resumo, da PIB. Agora a gente vai pedir aqui a participação do Dr. Ivo Makushia, um advogado do Conselho Indígena de Roraima, e ele é um dos advogados que está atuando no STF para defender os direitos dos povos indígenas, e sempre nos ajuda aqui a compreender melhor o juridiquês do que está acontecendo nesse tema. Bom dia, doutor Ivo, obrigada mais uma vez por participar aqui com a gente. Bom dia, Rosiane, bom dia, ouvintes. Estamos aqui à disposição para esclarecer eventual dúvida em relação ao julgamento do marco temporal no STF. Bom dia, doutor Ivo, obrigado pela participação conosco. Pode falar, Rafael. Não, é só mesmo cumprimentando e saudando e agradecendo aqui a participação conosco para ajudar os nossos ouvintes a entenderem o que está acontecendo. Mas vamos lá, Rose, faça as honras aí para a gente trazer aqui esse conteúdo na coluna. Muito bem. A gente queria entender que tese foi colocada pelo ministro André Mendonça no julgamento de ontem, doutor Ivo. O que ele defende? Porque ele relacionou ali um histórico sobre essas violências, era um histórico do ponto de vista do ângulo dele, das indígenas sofrem,
mas diz que a segurança jurídica só será garantida a partir dessa delimitação do direito deles, dos indígenas às terras. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente que tese para concluir hoje no voto. Bem, ontem nós vimos o ministro André Mendonça lendo o voto dele. Inclusive, a gente pode comparar com o voto do ministro Nunes Marques, a partir da história, né, toda a violência contra os povos indígenas, reconhecendo todo esse processo histórico de violência, mas mesmo assim eles acreditam que vai trazer uma segurança jurídica caso o Supremo julgar constitucional, né, quer dizer, a favor do marco temporal, que resolveria o problema. Só que, na verdade, traz mais conflitos, interpretações equivocadas da própria Constituição, né? Ele vota a favor do marco temporal, ele inclusive abre um capítulo para tratar do esbulho renitente, que os indígenas precisam provar que estavam naquela área, né, na justiça, antes da Constituição. Então isso seria uma forma de provar, né, os indígenas teriam esse direito, sendo que os indígenas até 1988 eram tutelados, não podiam reclamar, reivindicar suas áreas, né? Mas hoje ele vai trazer uma proposta de fixação de tese, né, a partir do voto que ele trouxe. Ele tenta, inclusive, a leitura que nós fazemos, ele tenta confundir os ministros ou tenta influenciar os ministros, por exemplo, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, talvez algum outro ministro, sobre o próprio julgamento do caso Raposa Serra do Sol, que o Supremo teria firmado o entendimento em relação ao marco temporal, que esse entendimento teria sido colocado no julgamento do marco temporal, que na verdade não é isso que os advogados indígenas, advogados indigenistas, os juristas que estão atuando nesse processo entendem. O Supremo não firmou o entendimento. Por isso que hoje a gente está vendo esse julgamento que tem repercussão geral. Então a tese dele vai seguir mais ou menos nessa linha, vai ser a favor do marco temporal, mas vai abrir uma discussão provavelmente sobre esbulho renitente na posse da terra, o tempo da posse, né? Isso ele vai trazer. E a gente viu também que abriu-se um debate em relação à indenização prévia, né? Que o ministro Barroso, inclusive, se manifestou, se revoltou um pouco, com toda razão, de forma inteligente, ele se colocou ali. E aí hoje a gente vai ver a continuação do julgamento. Isso, doutor Ivo, assim, a rigor, essa proposta que é colocada com uma apresentação técnica, né, do voto do André Mendonça, mas que a gente já tinha visto também no voto do ministro Nunes, eles, na verdade, colocam uma série de outras dificuldades para que os indígenas possam superar o que já tem de dificuldade, né, para ter direito ao reconhecimento do direito às suas terras. E a Constituição, na verdade, veio para garantir o direito. E o STF, se seguir por esse caminho, apresenta uma série de elementos para dificultar a chegada a esse direito. A gente pode resumir dessa maneira? Exatamente. Inclusive, o voto muito bom é do ministro Edson Fachin, que traz, inclusive, esse argumento de que o Supremo precisa cumprir a Constituição no artigo 231, em seus 7 parágrafos, e artigo 232, na íntegra. Nessa linha também seguiu o ministro Alexandre de Moraes, mas trouxe uma discussão à parte, mas dentro da proposta de tese, sobre o direito à indenização prévia, né? É um argumento que se trouxe, que também o ministro André Mendonça está seguindo essa linha, por isso que o ministro ontem, Luiz Barroso, ele abriu um argumento para contestar, inclusive, essa discussão que está sendo colocada nesse julgamento, que para nós também não é o viável, não é o certo o Supremo pegar um caso como esse e discutir uma questão que é a parte, inclusive, que vai ser discutida em outro processo, que demanda mais tempo, mais análise, mais detalhado, né, em relação à indenização prévia. Entendi. O direito à terra e o marco temporal já tem a sua complexidade enorme para misturar outros elementos que vão ainda piorar essa dificuldade dos indígenas à terra. Um outro dado do julgamento, rapidamente, que eu queria tirar dúvida com o senhor, é quando ele começa a falar de uma certa, de não
se dá tanto espaço nos próprios entendimentos no judiciário, portanto no STF também, ao entendimento técnico dos antropólogos em relação à leitura desta relação dos indígenas com a terra. O que se pretende com este argumento? É um argumento que sempre existiu. É uma forma, inclusive, de atacar os profissionais que fazem os laudos antropológicos, né, que têm um compromisso, juramento, inclusive, em fazer esses trabalhos. Eles tentam, inclusive, você pode ver, o ministro André Mendonça abre uma discussão nessa linha que futuramente, em seguida, depois do julgamento, vai servir de argumentos para questionar, inclusive, a parcialidade ou imparcialidade dos antropólogos que hoje está trabalhando, fazendo perícias, laudos antropológicos para a demarcação de terras indígenas. Então, ele traz isso como elementos que pode ser usados, inclusive, para questionar o próprio trabalho dos antropólogos durante o processo de demarcação de terras indígenas no Brasil. Então, isso pode trazer uma outra discussão. É por isso que tudo que o Supremo faz e fala é usado de alguma forma por pessoas que têm interesse em questionar processo de demarcação de terras indígenas. Foi assim que surgiu o marco temporal durante o julgamento do caso Raposo Serra do Sol, que não foi aplicado no caso concreto, mas trouxe um argumento que se discute até hoje. Então, isso abre uma possibilidade de questionar o trabalho de antropólogos, né? Mas hoje há uma legislação que ampara, inclusive, o trabalho dos antropólogos, mas ele abre esse precedente, né? Eu achei interessante porque, apresentado de uma forma como tese jurídica na mais alta corte do país, que trata das questões constitucionais, é uma repetição de muitas coisas, de um método que a gente viu na fala, mas também em documentos na FUNAI, no momento que eles estavam ali sob o comando de pessoas que eram contra os indígenas. Assim, tem relatórios, inclusive, relacionados a Ituma e Tatá, no Pará, sobre os indígenas isolados, que é tentando desqualificar um trabalho sério, técnico, que foi feito pelos indigenistas no momento da identificação dos artefatos e vinculá-los à comprovação de indígenas isolados ali. É interessante isso, que é a desqualificação técnica e atropelar com argumentos que não são técnicos para validar a diminuição, para vulnerabilizar os direitos indígenas. E isso a gente vê dentro de um julgamento do STF. Eu tive essa impressão. Exatamente, Rosiane. É exatamente que o Supremo está discussando sobre um assunto que não tem nada a ver com o processo, inclusive, né? O que está se definindo e discutindo aqui é o Estatuto Jurídico Constitucional da relação de posse das terras indígenas. É o que trata o julgamento, mas eles abrem outras discussões justamente para trazer, vamos dizer assim, argumentos para questionar trabalhos técnicos, uma forma, inclusive, de paralisar e judicializar demarcação de terras indígenas, né, com outros argumentos. E isso também é um método que, muitas vezes, os próprios ministros do Supremo têm, o Poder Judiciário, a Justiça Brasileira, tem usado como uma forma de paralisar e atacar os direitos dos povos indígenas. Tá bom? Oi, você ouve a gente? Caiu, Rafael? Não, continua com a gente aqui. Você está com a gente e o doutor Ivo também. Acho que E o do doutor Ivo foi... Não, estou aqui. Tá tudo bem? Olha, eu tenho a impressão que o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu não tenho controle aqui do tempo, mas eu tenho a impressão que a gente está passando. Inclusive, eu queria uma última questão. Qual é a expectativa para essa retomada do julgamento na sessão de hoje? E os indígenas, eu vi por meio de alguns perfis, em São Gabriel, no Vale do Javari, em Roraima, em Boa Vista, na Raposa e várias outras terras indígenas. Todos os indígenas nos territórios pararam para acompanhar esse julgamento no STF. Conte para a gente a expectativa para hoje, como está essa mobilização. Exatamente, Rosiane. Os povos indígenas do Brasil estão mobilizados, tanto nos territórios, na capital, lá em Brasília, tem mais de 700 lideranças indígenas. Aqui em Roraima, que chega de madrugada, eu estou aqui, daqui a pouco eu estou indo na Praça do Centro Cívico, aqui na capital de Roraima, Boa Vista. Nós temos mais de 4.000 lideranças indígenas aqui, acompanhando esse julgamento,
que trata de uma discussão tão importante para os povos indígenas. É pela primeira vez que o Supremo, depois de praticamente 35 anos da promulgação da Constituição, o Supremo vai fazer uma interpretação daquilo que está escrito no artigo 231 e 232 da Constituição Federal, que trata sobre o direito dos povos indígenas. É por isso que os povos indígenas estão vendo esse julgamento como algo histórico, né? O maior julgamento do século, inclusive, está se tratando assim, onde o Supremo vai decidir o futuro dos povos indígenas, inclusive, né? Enterrando de vez ou não um marco temporal que pode resolver o problema também, né? Se enterrar, já é um passo a mais para, inclusive, questionar o PL 2903, que está em discussão no Senado, né? Mas o Supremo não está analisando o mérito do PL, mas apenas discutindo a questão jurídica do marco temporal. Se existe, se a Constituição fala que o marco temporal existe ou não existe, né? Mas a gente acredita que o Supremo possa, de fato, enterrar de vez essa tese, que é de interesse dos ruralistas, e hoje o ministro Zanin possa trazer o voto dele também para ser contra o marco temporal, e assim os outros ministros votarem também para que o julgamento seja concluído também, que há anos os povos indígenas aguardam tanto por esse julgamento. Muito bem, doutor Ivo, muito obrigada por mais essa atenção sua aqui à Band News Manaus, e nós vamos recorrer toda vez aos seus conhecimentos. Doutor Ivo Makushi é um indígena, tem atuação na área do direito, especializado nessa área do direito indígena, e é um dos advogados que está atuando no Supremo Tribunal Federal na defesa dos povos indígenas. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, tchau, tchau, um abraço. A gente agradece aqui ao doutor Makushi também, que participou conosco aqui na coluna de política com a jornalista Rosiane Carvalho, e agradece você também, Rosiane, por mais uma entrevista, trazendo também, mais uma vez, aqui um entrevistado que pode ajudar a esclarecer o que está acontecendo nesse tema, uma pauta importante e recorrente que a gente tem dado cada vez mais espaço aqui na Band News Difusora. Então agradeço, viu, Rosiane?